Começa agora Betel Dominical. Os ensinamentos do Senhor nas ondas do rádio. Apresentação de José Roberto Carvalho. Bom dia, muito bom dia a todos vocês ouvintes da Rádio Ice, rádio da Igreja Cristã Evangélica. E pontualmente às 10 horas da manhã nós iniciamos mais um programa Betel Dominical. É isso aí, Betel Dominical, que é uma espécie de escola bíblica, escola dominical online, ou seja, através da internet, para compartilhar a quem quer que seja um pouco mais do conhecimento da Palavra de Deus, porque aqui nós acreditamos que a Palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Portanto, iniciamos agora mais um Betel Dominical. Que alegria é poder estar aqui com todos vocês. E eu quero te convidar a participar. Participe do nosso programa Betel Dominical. É apenas uma horinha do dia, né? E você pode acompanhar aí todos os domingos às 10 horas da manhã uma lição muito interessante. Lembrando que nós adotamos aqui uma publicação da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a revistinha, né? E nesse terceiro trimestre nós estamos falando especificamente sobre mordomia. É isso aí, falamos sobre a mordomia cristã, a mordomia dos dízimos, a mordomia do tempo, da igreja local. E hoje falaremos sobre um tema muito especial, que é a mordomia do trabalho. É isso aí, o que a Bíblia diz a respeito do trabalho? Você que está nos ouvindo, o que você acha disso? Participe aqui conosco, envie o seu comentário, envie aí a sua sugestão também, a sua pergunta, né? Será que a Bíblia ela encoraja o cristão a trabalhar, a produzir? Será que existe um limite para isso? Então, nós contamos com a sua participação. Você está vendo, inclusive, aí um telefone no seu vídeo. Você também pode entrar em contato conosco pelo número 2738-2381, repetindo, 2738-2381. Tá bom? Então, iniciamos agora Betel Dominical, falando sobre o tema a mordomia do trabalho. E vamos aprender aqui o que a Bíblia fala em relação ao trabalho. Mas antes disso, eu quero cumprimentar aqui e desejar um bom dia para os meus caríssimos colegas de trabalho, de mesa aqui. Gabriel Guizé. Gabriel, muito bom dia, como você está? Bom dia, Beto, bom dia, é um prazer novamente estar aqui com você, aprendendo mais um pouquinho contigo, meu irmão. E estamos aí, um domingão gostoso, bastante sol saindo lá fora, 32 graus hoje, tá tudo bonito. Tá lindo, né? Tá lindo. Luciano, bom dia. A gente tem aqui no estúdio mais o nosso colega também, o nosso técnico de som aqui, Luciano. Como é que você tá? Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia a todos aí. Um domingo abençoado para todo mundo aí. Fiquem com Deus aí. É isso aí. Então vamos iniciar a nossa lição hoje falando sobre o tema da mordomia. Nós temos aqui alguns objetivos que são estes aqui, né? Então, esclarecer que o trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão. Esse é o nosso objetivo geral. Objetivo específico, mostrar o trabalho de Deus na Bíblia, correlacionar a Bíblia com a mordomia do trabalho e elencar os princípios cristãos para o trabalho. Tá? A nossa leitura bíblica encontra-se no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, que diz assim: Manda-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes, porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem.
Então essa passagem aqui de 2 Tessalonicenses, Paulo, ele escreve à igreja de Tessalônica dizendo, e na verdade orientando a esses irmãos sobre a questão do trabalho e dando uma importância muito grande à questão do trabalho. E aqui ele fala, olha, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Ou seja, Paulo ele ressalta a importância do trabalho, né? E ele orienta as pessoas que, de certa forma, não queriam trabalhar na igreja e às vezes queriam viver à custa dos outros irmãos ou à custa do sustento de algumas outras igrejas na época, né? Então Paulo ele vai e critica isso. E ele orienta, né? Olha, se você quer dar um bom testemunho, então trabalhe com o suor do seu rosto, produza, né? Porque isso é muito importante, né? Então ele conclui aqui dizendo a seguinte frase, né? Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ou seja, Paulo é muito radical em relação à questão do trabalho, né? Tanto é importante essa questão que, por exemplo, aqui na Igreja Cristã Evangélica, todos os obreiros, né, nenhum deles, desde até o líder, né, da igreja, os pastores, nenhum deles recebem salário ou ajuda de custo de nenhum tipo de ajuda da igreja. Por quê? Porque é importante que a pessoa trabalhe, é importante que, veja, não que nós não sejamos contra você ajudar, às vezes um missionário, você ajudar, não é isso, né? Mas se a pessoa ela pode trabalhar, ela tem saúde para isso e ela tem a família dela para sustentar, Deus vai dar graça para isso acontecer, né? Então, é sobre isso que nós estamos falando nessa manhã. Texto áureo, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, dentro da leitura bíblica, o nosso texto áureo, capítulo 3, versículo 10, de 2 Tessalonicenses, o trabalho honesto acompanhado da bênção de Deus dignifica e enobrece o cristão. O trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão. Está aí o nosso ponto central, né? O assunto desta semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden. Assim veremos como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. Então vamos ver lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o que a Bíblia fala, né? E diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então já no começo da lição, a lição ela nos ensina que o homem ele não foi feito para viver na ociosidade, né? Então Deus, quando cria um homem, Deus coloca no homem inteligência, sabedoria, força, vigor, para que ele possa ser produtivo, né? Então, essa produtividade, ela é inerente à natureza do ser humano, né? Nós somos chamados para sermos o quê? Produtivos, né? Então, esse é o primeiro ponto aqui da introdução da lição, que o homem, ele não foi chamado para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden, né? E essa condição que Deus deu para o homem foi uma bênção, porque Adão e Eva ali, os primeiros ancestrais, né? Eles tinham toda a responsabilidade em relação ao jardim do Éden. Tanto é que quando Deus coloca Adão e Eva ali e os cria do pó da terra, é o que a Bíblia diz lá no relato de Gênesis, né? Satanás olha para aquilo e fala: meu Deus, como que um ser criado do pó da terra, ele consegue ter domínio sobre todo um jardim? Então Satanás ele olha para o homem e ele quer destruir o homem. E é isso que ele faz, ele engana Adão, Adão peca, Eva também, e aí o pecado se estende por toda a humanidade. Mas Deus não fez o homem para ele viver ocioso. Deus ele criou o homem para o homem ser produtivo, né?
Então é muito importante que o homem trabalhe no sentido de poder abençoar não somente a sua família, mas também as pessoas que estão ao seu redor, e abençoar também as pessoas que às vezes precisam, né? Então, a Bíblia tem um versículo que fala: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, né? Então, se Deus tem te dado, né, você que está nos ouvindo aí, se Deus tem te dado condições financeiras, né, para você abençoar as outras pessoas, para você compartilhar, né, você contratar pessoas para sua empresa, isso é uma grande bênção, né? Isso é uma grande bênção, porque Deus está te usando como um canal para você abençoar as outras vidas, né? Então, essa é a nossa introdução sobre o trabalho. Bom, a Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. A Bíblia inicia a história da salvação, revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Então, Deus, ele trabalha até hoje. Isso é o que está escrito lá na Bíblia. Então, vamos ver Êxodo 20:11, né? Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Êxodo 20, versículo 11. Que diz assim: Êxodo 20, capítulo 11, que diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou, né? Então, se está falando que no 7º dia o Senhor descansou, é porque nos outros 6 dias o Senhor trabalhou, né? O Senhor, ele trabalhou ali, né? Então, a questão do trabalho, ela é importante, né? Então, a Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias, e para isso Deus trabalhou, né? Então, na própria criação de todas as coisas, o Senhor trabalhou ali, né? O trabalho de Deus na criação do universo. Infelizmente, uma teoria falsa admite que o universo surgiu de uma explosão Big Bang. Na verdade, eu sou um pouco contra isso que a revista está trazendo aqui, né? Eu acho que no começo de todas as coisas, né? Quando você pega lá os físicos, os biólogos que se debruçam sobre a questão da criação do universo, principalmente quem vai estudar cosmologia, o que eles tentam fazer são achar explicações científicas, e tá certo, né? Agora, Deus, ele cria, eu acho que Deus, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? E houve um desdobramento natural. Quando, por exemplo, houve ali a criação do universo, das estrelas, do nosso planeta, há bilhões e bilhões de anos atrás, é porque Deus deu uma ordem e as coisas foram se desdobrando, né? Então houve assim, provavelmente essa explosão que a Bíblia relata, a ciência relata como Big Bang, foi uma ordem de Deus, foi uma palavra que Deus liberou no mundo espiritual e teve esse desdobramento aqui no mundo material, né? Então, essa expansão do universo, essa coisa toda, eu acho que realmente existe, né? Mas tudo com a orientação e debaixo do poder da palavra de Deus, porque Deus tem o poder de criar as coisas, né? O nosso Deus, ele é criador. Satanás não tem o poder de criar. Isso é uma diferença enorme entre Deus e Satanás. Satanás, ele imita. Satanás, ele quer imitar Deus, mas Satanás não tem o poder de criar coisas no mundo, criar estrelas, planetas. Satanás não tem isso, né? Porque ele não tem esse poder, mas o nosso Deus tem, né? Então, então, assim, infelizmente uma teoria falsa, eu não acho que seja uma teoria falsa, né? Eu acho que a teoria, ela existe para realmente comprovar aquilo que é a palavra de Deus. Seria uma teoria que não foi completamente colocada numa questão religiosa. Porque na verdade, quando você vai pro lado da razão e da ciência, tudo tem que ser comprovado cientificamente.
E a gente está falando aqui, porque o que se você tenta fazer? Você pega hipóteses, leva para o laboratório e testa. Você vai testar, por exemplo, raios, luz, você vai medir, você vai chocar partículas, vai ver o que vai acontecer, né? Por exemplo, existe o grande acelerador de partículas que fica lá na Suíça, né? Onde eles aceleram as partículas, elas colidem e aí eles estudam esse fenômeno, né? Para saber como que surgiu o universo. Então, o que os cientistas fazem é simular possíveis hipóteses por o que possa ter acontecido, né? Mas existe um versículo que fala que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, né? Então, levando um pouco mais para esse lado, né? As coisas elas primeiro acontecem no mundo espiritual, depois elas se materializam aqui no mundo físico, né? Então, Deus trabalha também na criação, né? Então, por exemplo, olha o que diz a lição aqui. Deus Pai formou o homem do pó da terra, Gênesis 2:7. Deus Filho participou da criação e o Espírito Santo também atuou na formação do ser humano, na grande obra da criação, né? Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. Então, o ser humano, ele é a joia. O ser humano, ele é a joia da criação, né? Quando o Senhor ele cria o homem ali, ele dá uma importância enorme, né? Tanto é que ele fala que o homem é a imagem e a semelhança de Deus, né? Ou seja, não são todos os seres criados que têm a imagem e a semelhança de Deus. É apenas o ser humano, né? É apenas o ser humano. Então, o ser humano não é pouca coisa, né? Nós temos assim um diferencial enorme dos outros seres vivos, né? Mas então Deus trabalhou na criação, né? Ao ser acusado de desrespeitar o sábado, nosso Senhor respondeu assim. Olha o que Jesus fala em João capítulo 5. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Que o trabalho é uma coisa importante, né? Que você trabalhar não só na tua vida secular, mas também trabalhar no seu ministério, no seu chamado, isso é muito importante. Hoje o que nós estamos fazendo aqui também é um trabalho, né, Beto? Sem dúvida, todos nós. Todos nós aqui hoje saímos cedo da nossa casa. Todos nós. Os músicos estão fazendo um trabalho excelente agora, ensaiando para nós logo à tarde. Então é um conjunto todinho, né? E eu só gostaria de fazer uma pergunta para você, Beto. Vai, Gabriel. Quando ele fala o sábado para descansar na Bíblia, certo? Sim. O sábado ele descansou. Então, tem algumas denominações que não fazem nada no sábado, certo? Sim. É correto isso? Na verdade, o judaísmo guardava o sábado. Então, até hoje. Então, por exemplo, se você vai numa sinagoga, se você é uma família judaica tradicional, quando chega sexta-feira, 5 horas, 6 horas da tarde, você para tudo que você está fazendo. Então, por exemplo, inclusive tem uma lei no direito brasileiro que fala que se você vai ter um concurso público de sábado, se você vai ter um concurso público, geralmente não é feito de sábado, por conta das pessoas que guardam sábado, né? Então, geralmente o concurso público é feito de domingo, né? Vai fazer um exame de vestibular, se você tem essa questão religiosa, você pode ser isento, você pode pedir para fazer num outro dia, isso também é possível. Agora, essa questão do sábado foi o que Deus determinou lá na lei de Moisés para que o homem guardasse, né? Por quê? Porque o homem ele trabalhava todos os dias, ele tinha que ter pelo menos um dia para não fazer nada e aquele dia se dedicar à sua família, ao Senhor, né? Tanto é assim que alguns lugares, que até em Israel hoje em dia quando você vai, de sábado os elevadores não funcionam. Se você quiser subir num prédio de tantos andares e quiser pegar um elevador, você tem que ir de escada. Né? Mas você não sabia. Pois é, então. Agora, isso era a lei de Moisés, isso era uma formalidade. E aí o que Jesus estava sendo acusado?
de não poder curar uma As pessoa pessoas no de sábado. sábado. De sábado, porque era um dia que você não podia fazer nada. Né? Você tinha que ficar sem fazer nada. Só que o que Jesus quis dizer com isso? Ele falou, olha, o ser humano curar um enfermo, curar um paralítico no dia de sábado é mais importante do que guardar o sábado. Né? Ou seja, ele tirou a atenção daquela formalidade e colocou no ser humano. Ou seja, o ser humano, a partir daquele momento, era mais importante do que toda a lei. Porque o que Deus fez? Deus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele pega todas aquelas 2 coisas e ele resume nesses 2 pontos. Né? Então os fariseus acusavam Jesus de não guardar o sábado. Falei, poxa, você está curando o paralítico no dia de sábado? Não pode. Ou seja, quer dizer que ele tem que esperar o dia seguinte para curar o homem? Não faz o menor sentido. Né? Então Jesus ele vem e ele rompe com essas tradições, ele rompe com um monte de legalismo e os fariseus ficavam doidos com isso. Né? Então essa, você deu entender? Essa era a questão então, do sábado. Na questão do sábado seria a lei de Moisés. Lei de Moisés. E hoje algumas denominações ainda até hoje aplicam essa... Os adventistas guardam. Eu tenho a esposa do meu gerente que ela é uma denominação assim e ela tem um comércio e no sábado ela não abre o comércio. Ela não abre. Ela abre no domingo. Ela abre no domingo. Então assim, é uma questão de opção. Agora, isso é uma formalidade, né? É uma questão de... Porque o que Deus fala é o seguinte: do que adianta às vezes a gente ser tão rigoroso em alguns aspectos e a gente não amar o próximo, e a gente não amar a Deus sobre todas as coisas, entendeu? Então Jesus ele tira um pouco da importância dessas coisas de legalismo e coloca no ser humano. Porque os judeus faziam tudo isso. Os judeus, eles, olha, mas espera aí, eu dou o dízimo, vejam os meus dízimos, eu guardo o sábado, eu vou todo dia na igreja, mas tudo bem, mas e o ser humano? E o teu próximo? Você ama o teu próximo, você ajuda o teu próximo? Então Jesus ele vem combater tudo isso, entendeu? Deus continua a trabalhar, o Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol de sua criação. Em Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Né? Então, a Bíblia fala também que Deus trabalha. Agora, como Deus trabalha é diferente do ser humano. Né? Nós temos aqui que trabalhar, produzir com o suor do nosso rosto, mas o trabalho de Deus é diferente. Né? Então a Bíblia fala que o Senhor ele trabalha até hoje, né? Então a síntese do nosso tópico 1: a Bíblia mostra que Deus trabalhou na criação do universo, do homem, e continua a trabalhar até os dias de hoje, né? E o homem foi criado para o trabalho. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar, né? Então, Gênesis 2,15, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, essa questão do trabalho é o Senhor que nos concede, né? Antes da queda, o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental, nem doença e principalmente sem o perigo de morrer. O trabalho estava no plano original da criação. Então, antes de o homem cair em pecado, o trabalho não era algo penoso, não era algo desagradável, não era algo que havia desgaste físico e mental. Então, hoje, por exemplo, a gente como que deveria ser, hein? Deveria ser maravilhoso, né? Era maravilhoso. A Bíblia fala que o homem ele não precisava lavrar a terra. Então, a terra, ela produzia por si própria. Nossa, magnífico, né? Então não precisava fazer o que faz hoje com os tratores, lavrar, tal. Isso não era necessário. Por quê? Porque a terra não havia sido amaldiçoada. Existe uma maldição sobre a terra, sobre o planeta Terra, que Deus colocou por conta da queda do homem. Quando o homem pecou, o que Deus falou? Tu és pó e ao pó tornarás, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, né?
terás que lavrar a terra, isso tudo está lá em Gênesis. Né? Então, a questão do trabalho, antes do homem cair em tentação, o trabalho ele não era tão penoso que nem é hoje. E hoje você tem o quê? Problemas de pessoas que têm estresse, que têm problemas de saúde por conta de trabalho, né? Você vai no Japão, por exemplo, você tem alto índices de suicídio por conta de pessoas que trabalham 12, 14 horas por dia, né? Em sociedades que dão muita ênfase ao trabalho, entendeu? Então, antes da queda, o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental, nem doença, e principalmente sem um perigo de morrer, né? Depois da queda, infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. O medo e a maldição, a ecologia foi mudada e o trabalho tornou-se desgastante, né? O ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas, emocionais, né? Então hoje você tem um grande número de pessoas que sofrem aí de estresse, sofrem às vezes de depressão, de síndrome do pânico. Esses dias, né, a gente ouve falar de pessoas com síndrome do pânico, as pessoas não conseguem sair de casa. Uma coisa terrível, né? Olha o que a Bíblia fala em Gênesis 3:10. Isso aqui revela uma mudança de paradigma, uma mudança no comportamento do ser humano. Ele respondeu, isso aqui é Adão falando, né? Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, medo era algo que não existia para o ser humano. Até o pecado. Até o pecado. Ouvi a tua voz no jardim, ou seja, ouvi a tua voz, Deus. Ele falando com Deus. Ouvi a voz de Deus no jardim e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, o homem, para ele estar nu não era problema nenhum. Porque ele era um ser perfeito. Ele não tinha que esconder nada, não tinha vergonha de nada. Entendeu? Não existia vergonha, né? Não existia. Então, essa... a gente não consegue entender muito bem como que era nessa época antes do pecado, porque devia ser uma coisa impressionante, né? Porque o homem não usava roupa. E ele ia se multiplicar, ele ia ter filhos, e toda a geração que o Adão e Eva iriam gerar ali, também eles não iriam utilizar roupa. Então havia uma harmonia, uma sintonia, uma simbiose muito grande em relação ao ser humano e toda a criação de Deus. Só que a partir da queda do homem, tudo mudou, né? Então, olha o que ele fala aqui, ó, porque estava nu. Então ele se deu conta de que ele estava nu. Isso para o homem não tinha essa consciência. Então ele ganhou a consciência de que algo tinha mudado ali. A segunda coisa, ele teve medo. Então o sentimento de medo, ele é um sentimento que existe por conta da queda do homem, do pecado. E me escondi, né? Ou seja, Adão ele fala que ele se escondeu de Deus, né? O ser humano perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Então a partir daquele momento, Deus ele amaldiçoa a terra e fala, com o suor do teu rosto, né, vai ter que comer o seu pão. Ele amaldiçoa a serpente. Deus fala, e você que enganou o homem, você terá que rastejar, você vai rastejar. Ou seja, provavelmente a serpente, ela tinha membros locomotores. E aí depois da queda, isso é uma teoria, a gente não sabe, mas é uma teoria. Porque você acha que ela teria pernas, braços? Ela poderia ter. Ela poderia, porque Deus quando Adão peca, sim, Deus né? amaldiçoa a serpente também. Ele fala, você vai rastejará e comerá do pó da terra. Né? Provavelmente ela deveria ser um tipo de ser que ou andava um pouco mais ereto, ou tinha membros locomotores, né? E com o tempo isso foi mudando. Né? Então muita coisa mudou, houve uma disrupção enorme por conta do pecado do ser humano, né? Agora a pergunta é, se Deus sabia que Adão ia pecar, por que Deus colocou a árvore no jardim? Por que Deus fez isso? Né? Essa é uma pergunta, incógnita, né? E aí, porque Luciano? se Deus sabe do futuro, sabe de tudo porque ele deixou lá, né?
Agora, o que Deus, o que fica muito evidente nisso tudo? Que Deus dá ao ser humano O livre-arbítrio, né? o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio, né? Então, quando a gente vai olhar lá para frente e vai tentar entender a escatologia, que é o fim das coisas, quando Deus criar novos céus e nova terra, Deus não vai colocar essa possibilidade de novo para o ser humano. Porque se dependesse de nós, irmãos, Você é a favor do livre-arbítrio? não, o livre-arbítrio não é que Não é eu sou a questão- favor ou contra, ele simplesmente nos é dado, Então, né? mas não é complicado? É complicado, porque o homem ele tem é a fraco. tendência, ele é fraco. Tem a tendência Ele tem a tendência, Então, sem o livre-arbítrio acho que seria melhor, não seria? exatamente. Agora, se Satanás não existisse, o homem também não cairia, porque o homem não ia saber o que era. Então, Satanás enganou o homem. E é o que Satanás faz até hoje. Satanás engana. Tudo isso que a gente vê no mundo, Satanás tem o domínio sobre o sistema do mundo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma cantora tem muitos cantores que fazem pactos com Satanás para fama, para Dizem que a Xuxa fez também, É. né? Na época, né? Um tempo e atrás. que de um tempo, essa última de música funk aí, né, que o nome dela é Larissa, mas popularmente é chamada de Anitta, né, o pai dela é dono de um terreiro enorme, né, lá na Bahia, e que todas as músicas que ela faz são consagradas, né, e ela teve uma ascensão meteórica, assim, em 5 anos, né. Então, as pessoas elas trocam, as pessoas elas enxergam a beleza do mundo e elas trocam. Por quê? Porque Satanás domina, né? A Bíblia fala que as potestades do ar elas dominam esse mundo aqui. Por quê? Porque quando o homem pecou, o homem entregou nas mãos de Satanás muito do domínio que ele tinha, porque o homem dominava todas as coisas. Quando ele pecou, o homem então entrega nas mãos de Satanás o domínio que ele tinha, né? E aí Jesus, quando vem à terra, se faz homem, ele morre, ressuscita e ele toma de novo esse poder de Satanás por um tempo, né? Porque Satanás ainda está solto, né? Mas voltando à questão lá da queda do homem, o homem caiu porque Satanás enganou, né? E qual que é a origem de Satanás? Lúcifer. Satanás era chamado de Lúcifer, ele era um anjo, né, anjo de Deus. muita luz, que a Bíblia fala que ele andava no meio das pedras, que ele tinha lá, ele era o sinete da perfeição, até o dia que se achou maldade no coração dele, e ele quis ser adorado igual a Deus. Ele queria que os outros anjos o adorassem como se ele fosse o próprio Deus. Então Jesus fala, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então Satanás ele é expulso do céu e ele vem para a terra. Só que Satanás ele é expulso do céu antes da criação do homem. Satanás já estava aqui na terra quando Deus criou o homem, né? Então Deveria ter mandado para outro lugar, né? são coisas espirituais que a gente não entende, né? Complicado, né? São coisas espirituais que nós não entendemos, né? Então o ser humano perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. E aí o trabalho que era agradável, o trabalho que passou a ser algo penoso. Que era prazeroso, né? Que era prazeroso. Hoje você, por exemplo, né, você tem que lavrar a terra, né? É que hoje as máquinas fazem, mas antigamente você tinha lá a enxada. Fazer uma Era no braço, você levava a marmita. Por exemplo, eu lembro que a minha avó trabalhou na roça. E aí, quando ela falava, por que o pessoal faz o horário do almoço bem exatamente ao meio-dia, quando o sol tá a pino na sua cabeça? Porque é um período muito escaldante. É muito cansativo você trabalhar da meio-dia a 1, da meio-dia às 2, né? Porque é um período de sol muito forte. Eu estive em Minas esse final de semana, Beto, só para concluir, e fui numa plantação de morango do noivo da minha sobrinha. Meu, é demais. Ele fica das 7 da manhã até as 5 da tarde agachado para pegar os morangos. Então é um trabalho muito extenuante, cansativo demais, meu, é assim complicado. Então olha o que a revista fala aqui, ó.
As condições ambientais foram transtornadas e, em consequência, o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente. Em Gênesis 3,17, eu estou tentando abrir aqui, mas não tô conseguindo expandir essa tela aqui, não está me aparecendo a... Peraí, deixa eu tentar... Então, essa questão do trabalho foi porque... Então, o trabalho passa... Pronto, consegui. O trabalho passa a ser um trabalho mais árduo, né? Olha o que fala em Gênesis aqui. Maldita é a terra por causa de ti, ou seja, por causa da queda do homem. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, não tem alívio. Não tem alívio. Gênesis 3,17. Então tá aqui, ó, mostrando a foto de algumas pragas, né? Pragas comendo a plantação. Isso não existia. O homem tendo que jogar veneno, né, herbicida aqui para... O que era leve, suave e agradável por causa do pecado tornou-se pesado, brutal e desagradável, né? Este versículo é o símbolo do desgaste do trabalho na Bíblia. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. Então, forte essa palavra. Forte, a condenação do homem, Deus ele vai e muda ali o ser humano, né? Quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas e cansadas por causa de suas atividades profissionais, né? Então, às vezes também não é nem só o cansaço físico, mas o cansaço mental também. Esse cansaço, esse trabalho ardente, Beto, o que você acha? Que Deus colocou para nós em pecado, né? Por causa do pecado. Você acha que por causa desse trabalho também o cansaço não acaba se desviando um pouco de Deus? Assim, na verdade, o que você está querendo dizer? Porque você você trabalha muito, e você às vezes acaba se desviando. Sim, porque você não tem tempo para estar na igreja. Isso é muito comum hoje em dia. Mas é por isso que a Bíblia fala que é impossível um ser humano trabalhar de segunda a segunda. Não dá, porque uma hora ele vai ter um problema de saúde, né? Agora, o tempinho que a gente tem que estar na casa de Deus, né? Eu acho que esse tempinho, por exemplo, o único tempo que eu tenho, José Roberto, para estar na igreja é de domingo, né? E de sábado, quando, por exemplo, tem encontro de casais, que a gente vem de sábado, né? Mas, por exemplo, eu gostaria muito de vir nos estudos do Adivaldo de segunda. Eu não tenho tempo, né? Então, assim, o trabalho leva a pessoa, às vezes, a se distanciar de Deus. Se distanciar das coisas, da presença de Deus, né? Por isso que é importante a pessoa ela orar durante o dia dela, acordar de manhã, orar antes de dormir, orar, ler a Bíblia, né? Parar um pouco o que está fazendo e com a família, fazer às vezes um culto ali, ler uma palavra, pede pro filho, lê agora salmo tal, vamos orar aqui, vamos orar a Deus. Isso é importante, né? Fazer isso. Com esses meios você acaba se aproximando. Porque também, hoje né? em dia a gente fica, chega em casa, cada um vai para um canto, um vai para o quarto, outro vai para o outro, liga a televisão, liga o celular, o WhatsApp, tal, e ninguém se fala mais na família, né? É complicado isso aí. O que você ia falar, Lu? Que em casa a gente criou um hábito, Beto, assim, à noite, inclusive até meu filho cobra isso quando, às vezes pelo cansaço, às vezes a gente acaba ou esquecendo ou passando do batido, mas a gente ora junto, os três, né, eu, minha esposa e meu filho, e eu costumo ler um capítulo, quando não é muito comprido, eu leio um capítulo da Bíblia como história para ele, né, para ele ir assimilando. Sim. E se torna um hábito disso. Então eu acho assim, se a gente procurar horários, maneiras, eu acho que tem diversas maneiras da gente colocar Deus no nosso dia a dia, né? Eu acho que se a gente quiser, a gente consegue tirar um tempinho. Eu vejo que esse tempo que eu tiro é o quê? São 15 minutos. 15 minutos antes de 20 minutos antes de dormir, que é a oração. E eu leio um capítulo, leio alguns versículos. Enfim, eu acho que se a gente procurar um tempo, a gente consegue. Fora as orações, né? Como você disse, às vezes a gente está em meio do trabalho, eu no caso que trabalho dirigindo, às vezes estou dirigindo, estou orando. Sim. Entendeu? Então, eu acho que se a gente procurar,
E não deixar que isso se torne um pretexto na vida da gente não, eu tô muito cansado, daqui a pouco eu vou orar. Daqui a pouco eu leio o versículo. A gente nunca lê, Nunca lê, nunca faz nada. Olha aqui, princípios que são... O homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. É a ideia do próprio esforço. Não há trabalho sem esforço. O princípio bíblico é este. O homem comerá a partir do seu esforço. Gênesis 3:19, né? Então, eu lembro uma vez que o pastor Décio trouxe uma palavra na consagração dos homens, e ele citou acho que Henry Ford, onde ele falava assim, corte a sua própria lenha, porque se você cortar a sua própria lenha, você vai se aquecer 2 vezes, né? Foi isso então, mesmo. Ele está dizendo o seguinte, que o homem tem que trabalhar. Nós precisamos trabalhar porque é dali que nós vamos tirar o nosso sustento, dali que nós vamos tirar o sustento da nossa família. E isso é bom, porque o trabalho você ocupa a sua mente, né? Você se sente útil, né? Por exemplo, na igreja é a mesma coisa. Se você pega uma pessoa, né, e você coloca aquela pessoa para ajudar, para fazer alguma coisa, a pessoa ela vai se sentir útil, né? Então a igreja também tem essa visão de desenvolver pessoas, de colocar as pessoas dentro de um mecanismo onde funcione ali e tal. Então o trabalho é muito importante. Às vezes a pessoa já tem uma certa idade, ela reduz um pouco a carga horária de trabalho, isso é normal, mas ela tem que continuar trabalhando até para ela manter a mente ocupada, né? Porque ela precisa ocupar a mente, precisa continuar pensando, isso é importante, né? Então a Bíblia ela fala isso, que nós vamos comer com o suor do nosso trabalho, né? O esforço e o comprometimento no trabalho são uma característica de disciplina e método diante da vida, né? A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde, ou noite e dia, né? Eis a perspectiva bíblica central do trabalho, né? Salmo 128, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem, né? Então, que alegria é às vezes você poder chegar em casa, ter a sua família lá, depois de um dia de trabalho, você poder colocar o pão sobre a mesa. Aqui não sei se você percebeu, né? Ele te dá um castigo, né? Na verdade, você vai ter um suor, você vai ter o cansaço, você vai ter o desgaste físico e mental, mas depois disso você vai ter uma recompensa. Porque isso dignifica o ser humano. Então você vai ter tudo isso, né? Ter todo esse cansaço, todo esse processo, mas depois disso você tem a sua recompensa. Por exemplo, às vezes eu tô indo pro trabalho, pego o trem, pego o metrô, e eu vejo às vezes algumas pessoas tão jovens pedindo coisas na rua, né? Você é a favor ou é contra isso? Então, eu sou contra. Eu acho que, por exemplo, a pessoa ela pode, às vezes, arrumar um trabalho que seja mais simples, mas tem tanta coisa que você pode fazer. Tá, então por que você não pega e vende algo, né? Ao invés de ficar pedindo. Evidente que às vezes a pessoa pode ter uma limitação física, às vezes alguma coisa ali e tal. Mas, né? Não sei, às vezes eu vejo jovens, né? Pessoas com menos de 30 anos, às vezes 10 horas da manhã, um sol, e a pessoa deitada, dormindo debaixo daquele mendigo deitado. Não pode isso, né? Então, a pessoa também tem que se ajudar nesse sentido, né? Tem que se ajudar, né? Então, o Salmo 128, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem, né? Não ser pesado a ninguém, não sejamos aproveitadores da bondade alheia, nem de graça comemos o pão de homem algum. Isso aqui Paulo falando aos Tessalonicenses, né? Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, né? Então Paulo, olha que Paulo era um apóstolo, né? E ele recebeu várias ajudas, né, de outras igrejas, inclusive ele solicitou a algumas igrejas que ajudassem a outras igrejas de outras regiões do ponto de vista financeiro, né? Mas Paulo, a Bíblia fala que ele tinha o seu ofício, ele era construtor de tendas, ele construía tendas na época, né?
E então, por exemplo, que nem a questão de a pessoa querer ser missionário. Eu quero ser missionário, quero viajar ao mundo para fazer a obra de Deus. Tá, mas da onde vai vir o teu sustento? Às vezes tem igrejas que começam a sustentar por 6 meses, 1 ano, e depois param, né? E a pessoa ela vai viver da igreja. É complicado isso aí, né? Isso tem que ser um chamado muito, muito específico, né? Porque o que Deus quer é que nós trabalhemos, o que Deus quer é que nós sejamos produtivos, né? No sentido de sermos úteis à sociedade, de sermos produtivos mesmo, né? Que ele fala, nem de graça comemos o pão do homem algum. Então é uma dica, né? Também. Se você quer ser missionário também, você não pode só ficar sendo mantido por uma igreja. Exatamente. Você tem que adquirir um outro trabalho também e assim levar a palavra de Deus. Veja, eu não sou contra, que nem, por exemplo, às vezes você tem, se eu não me engano, por exemplo, o Missionário Brasil. A nossa igreja dá uma ajuda para ele. Sim, mas ele tem outras funções. Mas ele tem outras funções, ele tem outras coisas. E ele já é uma pessoa muito experiente, que já faz isso há muito tempo. Ele trabalhou muitos anos da vida dele, né? E Deus chamou ele para um chamado muito específico. Isso é um chamado muito específico, né? E aí ele foi, né? Mas como foi dito, ele tem outras fontes de renda, né? Que também não só permite se viver perante a igreja. Exatamente, né? E o preguiçoso não deveria comer, nada é fácil, há um custo para o nosso sustento, né? Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, segundo a Tessalonicenses 3:10, né? Então Paulo ele é radical aqui com relação à pessoa que é preguiçosa. A pessoa que não quer trabalhar, a pessoa que quer vive encostada ali e tal. Paulo ele radicaliza isso, ele fala, não, vocês não podem viver às custas da igreja, às custas dos outros irmãos, de assistencialismo, né? A gente não pode viver de assistencialismo, que nem, por exemplo, a gente às vezes passa por situações na vida que são pontuais, né? Às vezes um desemprego pontual, às vezes um problema de saúde que a igreja tem que ajudar e a igreja ajuda, né? Mas isso não é a rotina, né? O ser humano ele vai trabalhando, né? E com relação empregados e empregadores, a Bíblia fala a respeito disso? Fala. Nas relações de trabalho, os cristãos devem manifestar os valores da palavra de Deus, né? Há orientação e mandamento de Deus para os patrões. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, né? Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob pena de serem condenados por Deus, né? Então, no Brasil, a gente tem uma legislação trabalhista que ela favorece muito o funcionário, né? Você tem lá a questão do 13º, de todos os benefícios, tal. Então, assim, a Bíblia fala que o patrão, ele não pode explorar o funcionário. Como assim explorar? Você sugar o sangue. O cara trabalha, produz para você e você não remunera ele de forma adequada. É complicado, né? Então, a Bíblia toca nesse assunto também de o patrão ele saber reconhecer o funcionário, né? E o outro lado também, né? Há também orientação e mandamento para os empregados, né? Olha o que a Bíblia fala para quando você é empregado de uma firma. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, né? Então, o outro lado também, você como funcionário, porque hoje o que as pessoas querem? As pessoas querem ganhar dinheiro sem trabalhar. Você entra numa empresa, muito isso. A primeira coisa que você quer saber da empresa são os benefícios, o quanto você... Poxa, mas espera aí, qual o resultado que você vai gerar? O quanto que você vai produzir para a empresa para você ter uma remuneração em contrapartida? Né? As pessoas têm que pesar isso. Ter consciência disso. Ter consciência disso. Sim.
ter consciência disso. Então, tem que ser uma troca aí, né? Não se submeta ao trabalho vil, trabalho escravo, a exploração laboral infantil, bem como ofícios oriundos do vício, do crime e da prostituição, são abominações aos olhos do Criador de todas as coisas. Não podemos contrariar as leis divinas e humanas que zelam pela dignidade do trabalho. Trabalhemos honestamente para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, a lição fala aqui do trabalho escravo, né? Hoje, vocês sabiam que existe muita... Se eu não me engano, tem uma estatística que fala que tem cerca de 3 milhões de pessoas no mundo ainda sob regime de escravidão. É muita gente. Muita gente. Por exemplo, aqui no Brasil, os bolivianos que vêm trabalhar na indústria têxtil, fazendo roupa com costura, né? Que eles trabalham às vezes dentro de um quartinho não tem nem ventilação, né? A pessoa fica sujeita ali o dia inteiro, não tal. são parados por nenhuma lei, né? Nenhuma lei, né? Agora, nós temos lei no Brasil, lei da insalubridade e tal, né? A exploração infantil, você pegar a criança, botar a criança para trabalhar, né? A questão da escravidão sexual, a pessoa ela é escrava para fazer sexo com adulto, a pessoa escraviza às vezes a criança, escraviza uma mulher. Isso é muito comum no Nordeste, né, Beto? Então, Norte e Nordeste é muito comum, é verdade. Então, tá tudo falado aqui, né? Então, a síntese do tópico 3. Dentre dos muitos princípios cristãos para o trabalho, destacamos: o trabalho deve ser do suor do rosto, ele deve ser diuturno, ou seja, ele tem que começar de manhã e terminar à tarde. Não pode ser o dia inteiro. Pode ser, 24 horas. Não. Evidente que às vezes você tem que estender um dia ali ou outro, você fazer uma hora extra, ok, né? Mas você tem que ter um horário de almoço, né? Tem pesquisas que falam que se você consegue durante o dia almoçar e tirar um descanso, conseguir dormir um pouco, você se torna mais revigorado e você consegue produzir mais à tarde. Isso aí foi provado cientificamente, né? Se você tirar aí 1 hora de sono na parte da tarde, você consegue Exato. Produzir bem mais. Exato. Né? Patrões e empregados devem observar a ética do reino de Deus, né? Ou seja, tanto o patrão de uma ponta quanto o empregado de outra, eles têm ali tanto deveres quanto obrigações, né? Quanto direitos, né? Então, qual que é a conclusão da mordomia do trabalho? Nos 6 primeiros dias da criação, o Criador executou sua obra com poder sobrenatural a partir de sua palavra. Assim ele criou o homem pelo seu poder e criou para lavrar e guardar a terra. Ou seja, o ser humano não foi criado para ser ocioso, mas o ser humano foi criado para ser produtivo, né? É dessa perspectiva que devemos exercer a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando o próximo, né? Então o trabalho, ele também é uma oportunidade de você abençoar o próximo. Se você tem a sua empresa, se você contrata pessoas, você trabalha com pessoas, você tem a condição de abençoar as vidas, né? E eu acho que é isso. Eu acho que Deus quer abençoar o ser humano para, em primeiro lugar, o ser humano abençoar a obra de Deus. Porque tudo que nós somos não é nosso. Se Deus te deu a graça de você conseguir ter a habilidade de executar um trabalho, de você ser uma pessoa carismática, de você ser um bom negociador, você ser um bom vendedor, essa habilidade veio de Deus, não é nossa. Deus, né? É um dom de Deus, é um talento que Deus te dá, né? Então, tudo que nós temos não vem de nós, é Deus que nos dá. Só que aí, a gente ouve, porque eu sou dono disso, eu sou dono daquilo. Nós não somos donos de nada, né? Nós estamos aqui do pó viesses e do pó voltarás. Nós estamos aqui de passagem. Então, se Deus tem colocado algo nas suas mãos, é para que você possa abençoar em primeiro lugar a obra de Deus, a obra dele. E em segundo lugar, abençoar o seu próximo, né? Então tá aí, né? Gabriel, vamos ver quem está participando conosco aí no... não sei se vocês compartilharam aí. Compartilhamos, tem bastante gente que entrou Vamos aqui. lá, quem tá no Face aí? Dá uma olhada lá, você que eu tô sem meu óculos. Então vamos lá, Luciano Vargas, Luciano tá aqui do meu lado, né? Aqui. Ele mesmo entrou. Bonora, bom dia, Bonora. Beto, Deus abençoe tua vida, amém. Andréia Nascimento Guizé, né, com as crianças também, Deus abençoe, Andréia.
Leandro Nadim, Lê, Deus te abençoe, saudades aí. Abraço, Lê. Abraço, Fazendo Lê. uma ressalva, tem bastante gente que nos acompanharam pelo Face e acaba não vendo aqui porque não manda um oi, né? A gente até esqueceu de falar no começo do programa pra mandar um oizinho pra nós aqui pra poder falar no finalzinho. Isso, porque quando uma pessoa fala oi, a gente sabe que tá acompanhando. Tá acompanhando, né? Tem bastante gente É. que nos acompanhou assim. Quem mais tem aí? Pera um pouquinho, só aberto. Deixa eu tentar voltar aqui que deu um pequeno erro. Cadê aqui? Aqui. André Nascimento. Desce pra baixo. Brito Lima, que também está Isso. curtindo nosso programa. Deus abençoe, Brito Lima. É isso aí. bastante. E mais algumas outras pessoas, né? Mas lembrando que se você não está ao vivo, você pode assistir depois o nosso programa, né? Inclusive nós temos um canal no YouTube. Nosso canal já chegou a ser inscrito já ou ainda não? Então, ainda não. Acho que ainda não, né? Ainda não. Não. É, sem saber. Mas já nós teremos aí o nosso canal ao Programa vivo. ao vivo também né? pelo YouTube. Pelo YouTube, Rádio Ice. Lá você pode assistir todos os programas, né, que ficam gravados, né? Então eu te convido, você que está nos ouvindo aí, se você não se inscreveu no canal no YouTube, se inscreva, tá? O canal da Rádio Ice. E você pode então acompanhar lá os programas. Eu tenho certeza que será uma grande bênção, né? Nós estamos enviando os links para as pessoas mais próximas, porque se você pesquisar lá, você não consegue encontrar, né? No Face. Então atenção, você que está nos acompanhando, o Gabriel vai enviar o link agora aí pro Face, né? Então se você clicar aí nesse link, você vai conseguir acessar o canal no YouTube e se inscrever no nosso canal. Lá você tem os vídeos não só do Betel, mas dos demais programas, o Último Minuto, Vivendo a Palavra, Papo de Cristão, Arena, né? Todos os programas aqui da Rádio Ice, eles ficam disponíveis no canal do YouTube, tá? Então se inscreva no nosso canal, nos ajude, porque para ele se tornar oficial, nós precisamos de pelo menos 100 inscritos, tá? Então nós contamos com a sua participação aí. Bom, Luciano, você quer dar os avisos da igreja, falar um pouco sobre a nossa programação da rádio aqui? Claro. Nossa programação da igreja, né? Lembrando que a gente está aqui na Rua das Giestas, número 1400, tá? Temos o nosso culto da família todo domingo às 18h30, tá? Você será muito bem-vindo. Temos também o nosso culto de terça-feira, o culto de oração, tá? Às 8h15, às 20h15, né, Beto? Exatamente. 8 da noite. Às 20h15, né? Toda terça-feira. Lembrando que a primeira terça-feira de cada mês é o culto das mães de coração, né? Uhum. Que é feito no salão, também é uma bênção. Temos de quinta-feira o nosso culto de libertação, às 20 horas. Às 20 né? horas. Temos uma programação bem completa para adolescentes, jovens. Aos sábados, Aos né? sábados, costuma ser de sábado, né? E a escola bíblica também, né? Isso, é a escola bíblica. Maiores informações aí você vai encontrar no site, né? No Isso. site da igreja. Você sabe o site, Beto? Sim, De é cor? www.icristãoevangelica.com.br. Isso. E a programação da rádio, toda segunda-feira a gente tem o Último Minuto. Geralmente é comigo, o Ale, o Márcio e o Edu, né? Às 21, às 20 horas também. Às 20 horas, né? A nossa programação da rádio. Às vezes se estende um pouquinho mais. Às terças-feiras a gente tem... Vivendo a Palavra. Com o Denner. Denner. Isso, Vivendo a Palavra com o Denner. Né? Na quarta é o nosso Papo de Cristão. Isso. Né? Com a Marci, Uhum. o Guinzé. Na quinta-feira... O Arena Ice, que o foi Arena trazido, Ice, que né, foi de trazido, que sábado. era de sábado, né? Também às 20 horas. 20 horas, né, Gabriel? Às 19 19 horas, horas, perdão. né? Às 19 horas. E de sexta-feira a gente tem o programa com o pastor Jefferson. Mas eu acho que, se eu não me engano, não tá mais fazendo. Viu? Não tá mais fazendo? Não, de sexta-feira, por enquanto, a gente tá sem programa. A gente vai reprogramar nós isso, ainda não... A gente vai inserir mais um programa. Tá, legal. De Então isso aí. De sexta e sábado nós não temos programa ainda, mas no domingo de manhã já tem o Betel. E domingo novamente. de manhã, o Betel Dominical, com o nosso saudoso Beto. Saudoso, meu Deus do céu.
É isso aí, são 11 horas em ponto, você está conosco em mais um programa Betel Dominical, onde nós falamos sobre a mordomia do trabalho. Eu espero que essa programação realmente possa ter te abençoado, que você possa ter aprendido um pouco mais aqui da palavra de Deus e que essa palavra possa realmente ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, né? Então nós vamos agora concluir, vamos fazer uma oração, né? E já às 18h30 o culto, né? Então vamos orar agora. Você que está conosco aí, se você puder, pare um pouquinho o que você está fazendo, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui na Tua casa mais um dia, Senhor, mais um domingo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que isso que nós aprendemos aqui nessa manhã, que nós possamos aplicar em nossas vidas, Senhor. Alcança cada pessoa, cada homem, cada mulher que esteja nos ouvindo, e que essa programação realmente possa abençoar as vidas, Senhor, que posteriormente vão assistir essa programação. Senhor, alcança com a Tua graça. Se houver entre nós alguém enfermo, alguém que precisa, Senhor, de uma ajuda, Senhor, alcança, Senhor, com Teu poder, Pai. Abençoa cada vida que esteja nos assistindo e que vai assistir a essa programação, Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, este programa, e que ele seja bênção, Senhor, para muitas pessoas, meu Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É isso aí, Betel Dominical. Nós vamos ficando por aqui. São 11 horas e 2 minutinhos, dia 15 de setembro de 2019. E o ano passando rápido, hein? Parece que foi ontem que nós iniciamos e já estamos no mês de setembro, já indo para o mês de outubro. E no domingo que vem, nós temos aí mais um tema sobre mordomia, que é a mordomia das finanças. É isso aí. O que a Bíblia fala a respeito das finanças, né? Será que nós temos obrigações em relação a administrarmos aquilo que são as finanças da nossa família, da nossa casa, né? O que a Bíblia fala a respeito disso? Hoje tem tanta ênfase, tanto vídeo no YouTube falando sobre finanças, sobre acúmulo de patrimônio, amealhar patrimônio, né? O que a Bíblia fala a respeito disso, né? Então participe. Lição de número 10, a mordomia das finanças, próximo domingo às 10 horas da manhã. Bom, Gabriel, você tem algum recado? Luciano, vocês querem falar mais alguma coisa? Só avisando o pessoal aí que tá agora o link no nosso site aí do programa de hoje, tá? Só clicar, né? Só clicar aqui no YouTube e fazer a inscrição, tá? Não é vírus, não é nada. Só dá uma clicada aí, porque as pessoas vão ver pensando que é vírus, tá? Não é vírus, podem ficar sossegados. Vai abrir a página do YouTube, clica lá pra gente. Vai ajudar a gente a atingir os 100 inscritos e poder ter a rádio, uma página oficial no YouTube. É isso aí. Então, Betel, esse foi mais um Betel Dominical para você que nos acompanha aí. Que Deus te abençoe, né? E até domingo que vem, se Deus quiser. Termina aqui Betel Dominical, os ensinamentos do Senhor nas ondas do rádio.